Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o professor Rodrigo. Eu estou trazendo esse tutorial, uma videoaula aí que eu fiz dentro do SketchUp, porque o SketchUp é uma ferramenta bem utilizada entre arquitetos e estudantes. E uma das coisas às vezes, que a gente achava que o SketchUp não fazia era gerar uma lista de materiais, né? E essa às vezes é uma preocupação, principalmente dentro do escritório. A gente quer fazer um quantitativo para o próprio cliente e às vezes a gente tem que levar para outro programa ou fazer isso manualmente. E como eu gosto de estudar bastante a questão de softwares, principalmente os direcionados à arquitetura, acabei achando então dentro, na verdade já existia isso já dentro dos SketchUps anteriores, um relatório que ele fazia de peças, mas ficava muito bagunçado lá no Excel e você não tinha como organizar isso dentro do SketchUp. E eu então dando uma estudada aí dentro do SketchUp, 2016, e eu vi que então eles lançaram uma ferramenta que já está sendo usada aí dentro do próprio Revit, que está aqui em visualizar a barra de ferramenta, que é o classificador. Eu vou fechar aqui, essa ferramentazinha aqui, ó, certo? Que se chama classificador. Através dele eu consigo classificar o que vai ser cada elemento desse que eu tenho aqui na minha vista. Por exemplo, eu quero classificar isso aqui como porta, para que no momento em que eu abrir dentro do Revit ou programas BIMs, ele abra então como porta. Eu quero classificar isso aqui como uma janela, para que quando ele abra dentro desses programas, ele abra então como janela. Então eu posso classificar através desse classificador dentro do SketchUp. Se eu clicar aqui então na janela, não tem nenhum identificado, eu posso vir aqui e procurar então aqui o Window, o IFC Window. Então agora ele está classificado como janela, Se eu clicar aqui, ele já vai aparecer a classificação. Posso fazer isso também para as paredes. Eu clico aqui, venho aqui e seleciono então. Vamos ver se eu acho aqui, paredes, Uau, aqui. Então, está classificado agora. Além desse classificador, que vai me gerar então a oportunidade de abrir dentro de um outro software, como Revit e Sistema BIM, eu tenho então a possibilidade de gerar dentro do SketchUp uma lista de materiais. Isso que me chamou bastante atenção, porque eu não tinha essa possibilidade antes, não tão organizada quanto eu tenho agora. Então, selecionando todas essas minhas instâncias aqui dentro da minha cena, eu venho aqui em Arquivo, Gerar Relatório. Antes não tinha isso, eu conseguia gerar um relatório direto sem essas configurações. Agora eles geraram uma template que eu consigo editar, nome, textos, enfim, consigo fazer algumas descrições aqui. Mas o interessante é que eu venho aqui no editar e eu tenho a possibilidade agora aqui de escolher quais das entidades estão ali selecionadas eu quero que apareça na minha lista. Então, para que isso funcione, eu preciso selecionar a seleção atual. Então, eu coloco aqui na seleção atual. Aqui eu deixo todos os valores para que apareçam todos. E aqui eu vou classificar então tudo que eu quero que apareça na minha lista lá no Excel e propriamente dito aqui dentro do SketchUp. Então aqui eu tenho só a quantidade, mas então eu vou colocar aqui a entidade do nome, o nome desse material. Clicando nele eu movo ele aqui para cima. Eu também quero que tenha volume, então de alguns materiais a gente precisa do volume. E também das medidas, em X, Y e Z. Eu também posso colocar o tipo de material que eu vou estar aplicando, se é tijolo, se é bloco cerâmico, o material que vai estar sendo aplicado também nessa entidade. Feito isso, eu tenho aqui então o nome, a quantidade do material, o volume, eu vou botar o volume por último, ok? Selecionando esses atributos, eu venho aqui e escolho
então o formato que eu quero, né, a unidade, eu vou colocar aqui em metros. É interessante prestar atenção de quando eu coloco metros, eu tenho que escolher mais unidades, né, decimais, porque senão ele não vai fazer algumas frações, vai aparecer como zero, principalmente quando eu tiver que calcular volume. Então eu vou vir aqui, vou escolher 2 casas decimais depois da vírgula, vou colocar então em continuar. Olha só que legal. Aparece aqui então para mim a definição do nome, a entidade, que eu poderia ter aqui até um subtítulo se eu quisesse, né? A quantidade, a espessura, a largura e a altura. E aqui então o volume. Eu vou voltar aqui e vou tirar a entidade do nome, porque já vai estar aparecendo ali. Eu vou colocar continuar, porque aparece definição do nome. Então, eu tenho aqui uma janela integrada, ela tem 17 centímetros de largura, 1,40 de comprimento e 1,20 de altura. Então, ele está dizendo para mim que essa minha janela tem 17 centímetros por 1,40, ok? A largura, né? Isso no eixo Y. E no eixo Z tem 1,20 m, né? Essa minha janela integrada. E assim ele vai fazendo com a porta, a parede, né? Porta, a soleira. Eu consigo agrupar, né, esses elementos e fazer vários elementos que vão gerar então valores para mim. Um exemplo, eu poderia colocar ao invés de porta e marco de porta, esses dois estarem como um componente único ou um grupo único, estar como conjunto de portas. Então, eu sei que eu tenho um conjunto de porta que vai contemplar um marco de porta, né, e uma porta. Aqui eu achei melhor separar, só para a gente ter um exemplo. Depois que eu faço isso, eu consigo então baixar, certo? Eu venho aqui, talvez vocês tenham me perguntado, Rodrigo, mas como é que tu colocou os nomes, né? Parede, porta, soleira. Então, para quem já trabalha com um pouco do SketchUp, eu tenho 2 possibilidades aí de renomear esses objetos que eu crio. A primeira é criando um componente e a segunda é vindo na bandeja de estruturas e renomeando o grupo. Mas ele só vai funcionar se for grupo ou componente. Então eu vou criar um pilar aqui, vou selecionar aqui o nosso retângulo, né? Vou criar um pilar aqui de 20 por 20 com a mesma altura da nossa parede. Ok? Selecionando ele, eu posso criar um grupo ou criar um componente. Os dois vão funcionar. Se eu criar um componente, eu já consigo dar um nome para ele e até mesmo uma descrição. Ok? Se eu criar um componente. Vou cancelar aqui. Se eu criar um grupo, não aparece a possibilidade para que eu coloque o nome nele. Então eu posso clicar com o botão direito e vir em informações de entidade. E ele vai abrir aqui no lado para mim. E eu posso colocar o nome aqui, né, como pilar. Ou até mesmo, né, dentro das estruturas. Na hora que eu mudei o nome lá, ele mudou aqui. Se eu tivesse mudado o nome aqui, ele também mudaria o nome lá. Então agora eu tenho aqui o pilar. Notem que o tipo não está identificado. Eu posso identificar também para que eu possa usar esse pilar dentro do Revit. Não vou fazer no momento, mas eu poderia fazer. Depois que eu fiz isso, eu posso então selecionar todas as instâncias, vir aqui de novo em listas de materiais, eu vou voltar, né, e vou voltar aqui para continuar. E ele fez aqui para mim, eu tenho um pilar de 20 centímetros por 20 centímetros por 2,70, 0,11 metros cúbicos. Se eu copiar esse pilar, olha o que acontece. Eu vou copiar esse pilar, não todo, só o pilar, certo? Selecionando todas as instâncias, eu vou vir aqui, vou voltar e vou pedir para continuar. Então agora, notem que eu tenho 3 pilares, né? Tenho 3 pilares com 0,20 por 2,70
e a metragem cúbica continua. Ele está fazendo uma soma de quantidade, mas ele não soma o volume. Mas isso a gente pode colocar uma fórmula lá dentro do Excel para que no final eu tenha aqui, né, uma outra caixinha criada. Aí teríamos que criar dentro do Excel com os totais, né, que seria então a multiplicação, né, desse valor, né, por 3. Né? Deveríamos então aí multiplicar por 3. Depois de fazer a tabela, né, claro que vai ser preciso de um ajuste dentro lá do Excel, mas eu já acho isso aqui de um grande valor, né, sabendo que eu já tenho a possibilidade de exportar aí do SketchUp. Então eu vou vir aqui em baixar e vai abrir aqui para mim, né, a opção de salvar esse arquivo. Então ele salva o arquivo em CSV e eu vou renomeá-lo aqui. Né? Essa extensão a gente consegue abrir dentro do Excel. Vou colocar aqui então teste 2016 e vou salvar aqui na minha área de trabalho. Ok? Salvei. Seu relatório já foi salvo corretamente. Deseja abri-lo? Eu vou colocar aqui para abrir, para ver para que vocês possam ver o que acontece, porque a forma de abrir correta esse arquivo não seria clicando aqui no abrir, mas eu vou abrir para que vocês possam ver então o que vai acontecer. Olha só, acontece isso aqui, ó, ele não fica organizado, ele vira uma bagunça dentro do Excel, então não é assim que nós devemos abrir esse arquivo. Para abrir esse arquivo, eu devo pegar aqui então, abrir o Excel, né, sem não tendo nada, uma nova página, vir em dados e obter dados externos. E nessa pasta aqui, ó, conexões existentes, eu clico nela, vai abrir uma caixinha, certo, de conexões, eu digo todas as conexões e venho em procurar mais. Vou lá na minha área de trabalho, vou achar então, né, aquele teste 2016 que está aqui e vou colocar abrir. Ele vai me encaminhar, certo, para essa configuração. Olha como está aqui a bagunça, né? Então a gente vai configurar isso aqui. Então eu vou colocar aqui em avançado. Olha só, aqui eu vou tirar para que vocês possam ver, ó. Coloco nenhum. Coloquei aqui, ele deu uma organizada, ponto e vírgula. Ó, agora eu coloquei vírgula, né? Já viu que já deu uma organizada aqui. Posso colocar espaço se quiser, mas não vai mudar nada. Em outros aqui também não. Então eu coloquei tabulação, né? Eu coloquei para... Na verdade ele está tirando esse qualificador, né? Porque se eu coloco nenhum aparece, ó. Então quando eu coloco esse aqui não aparece nenhum. Quando eu coloco ainda esse asterísticos aqui, ele ainda continua aparecendo. Então tirei todos. Olha só como é que ele separou aqui a nossa tabela, definição, o nome, a quantidade, né? E eu venho aqui ele continua, né? Se a gente for olhar, em avançar, gerar o texto, tudo que eu fizer aqui vai aparecer ali, ó, texto, né? Data, ou não importar nada, eu vou deixar como geral, e venho em concluir. Ele está perguntando se é na planilha existente ou se eu quero abrir uma nova planilha. Eu digo que é nessa. E olha só. Então aqui ele já abriu mais organizado, né? A gente talvez tenha que fazer algumas configurações, mas seriam poucas. Então dei definição, janela integrada, marco, parede, pilar, porta e soleira. Talvez teríamos que criar uma outra aqui com total, usando uma fórmula aí dentro do próprio Excel. Eu vou selecionar tudo aqui. Vou na página inicial, vou aumentar um pouco aqui a fonte, né? Vou botar 12. 12 não, vou aumentar um pouquinho mais, como 14, sei lá. Vamos mudar aqui a fonte, se for, né? Colocar Arial. Posso aumentar, né, essa minha tabela, né? Então eu posso dar uma consertada aqui dentro dela, eu posso colocar, ó, certo? Vamos diminuir um pouco aqui. Isso é uma questão mais de ajuste, né? Posso vir aqui então agora, todas as bordas. Posso renomear o nome, né? Então aqui para
largura, comprimento e altura. E aqui eu posso colocar como unidade volumétrica metros cúbicos, né? E olha só, e aí a gente consegue então, né, criar uma tabela de quantidades dentro do SketchUp. Aqui eu posso exportar em PDF e usar dentro do próprio layout do SketchUp. Achei que isso foi, essa minha pesquisa, né, de estar estudando um pouco isso, achei que foi bem válida. E eu gostaria de compartilhar com vocês, com os colegas profissionais aí da área e também com os alunos, né, que já fazem parte aí dessas aulas que eu dou dentro da Unisul, do SketchUp. Ok, pessoal? Agradeço a todos. Lembrando que sempre quando eu estiver trabalhando dentro do SketchUp, eu tenho que trabalhar com grupos e componentes. Valeu a todos, um grande abraço e um bom final de semana.